Fala, turma, tudo bom com vocês? Mais uma convidada especial durante o evento Cealba Show, aqui no estande da Agrocana. Estamos com a Cacá, vulgo Karina Costa, porque eu conheço ela como Cacá, né? Então vocês se sintam em casa. A amizade permite, né? Estamos em casa. Cacá, quem é Karina Costa, que faz essa médica veterinária que mexe com marketing no agronegócio, marketing veterinário, que já é um assunto que você já domina aí, já está no mercado há muito tempo. E uma breve apresentaçãozinha sua, profissional, porque ela é mãe, ela é amiga, tudo de bom. Mas a parte profissional é importante também, né? E a gente já começa com um grande desafio, porque é difícil a gente se apresentar, né? É difícil a gente falar da gente mesmo. Mas a Karina é uma médica veterinária que não atua na área técnica, que desde antes de se formar conheceu o mundo da comunicação dentro do mercado pet, né, que através de uma amizade e de irmandade com o Marcelinho da Start, entrou no mundo do agro, que como todo mundo que vive o agro, também se apaixonou pelo agro, e estamos no mercado há mais de 17 anos, com uma equipe de 8 mulheres, entregando a diferença para quem acredita no agromarketing. Isso. Gente, eu sou suspeita demais para falar da Cacá, porque eu sou apaixonada por ela, pela empresa e pelo trabalho que ela desenvolve. Então, hoje, Cacá, como você falou que começou no mercado pet, né? Eu acompanho muito o seu trabalho com CBN, né? CBA, que é um grande evento de animais de pequeno porte. Então, aí a grande maioria dos médicos veterinários, quando entram na veterinária, é para mexer com gato e cachorro, né? Pouca gente entra querendo grandes. E o que é que você tem para contar hoje sobre esse cenário pet, né? O que você tem feito no marketing para esse público tutor e empresário, profissional, os eventos também. Perfeito. A gente tem uma atuação muito forte, né? Assim, eu diria que hoje em dia a gente não tem nem como mensurar como é a participação da empresa dentro desses dois mercados. O CBA, como você começou falando dele, é o maior congresso que existe na medicina veterinária e com o mercado pet. A gente vem na produção e realização do evento há quase 5 anos já seguido. A cada edição ele vem batendo recorde de público, e isso é o que enche realmente a nossa equipe e a mim particularmente de orgulho, porque isso foi um sonho que começou ainda estudante. Então, lá em Maceió, a gente recebeu esse congresso há 14 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhei nele como voluntária, como embaixadora do evento, estudante, né? E nessa época, durante a realização, eu objetivei trazer de volta um dia esse congresso de novo para proporcionar mais uma vez uma grandiosidade para os colegas, né, de Alagoas. Então, é um encontro, um grande encontro durante quase uma semana, com os palestrantes mais renomados que a gente tem no Brasil e no mundo. E já é um congresso tido como internacional também, por toda essa grandiosidade. E recentemente a gente fez a edição agora de 2025, junto com o Congresso Mundial de Medicina Veterinária, lá no Rio de Janeiro. Então, é uma paixão. E eu falo sem falsas modéstias, que foi um grande sonho realizado e que todo ano, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ir renovando o sonho e continuar a realização dele. Gente, vocês estão vendo porque eu sou fã dela? Um dia ela vai tomar conta da minha carreira. Deus vai abençoar. Vai que esse dia já chegou, vai que esse dia é hoje, né? A gente está aqui para isso. Cacá tem um trabalho muito forte em Alagoas, com grandes marcas, né? Uma delas que eu tenho falado bastante aqui, que eu estou incumbida de trazer e falar e comentar sobre a Boi de Engenho, que é uma grande parceira da Agrocana, teve presente aqui o ano passado com palestras e com a degustação da carne. Esse ano também tem a carne no stand, mas os meninos não puderam participar da feira,
mas fiquei na missão de falar dos alagoanos. Então, é uma missão super difícil. Tão provável que eu só trouxe alagoanos praticamente aqui para conversar. Porque são os melhores, né? Esses fazer o quê? pecuaristas de Alagoas, meu Deus. Dá um exemplo onde chega mesmo. E Cacá tem um evento, eu também fiz, trouxe aqui o seu Ricardo Barros Correia, falando muito da agrofeira. E a Cacá também tem esse case de sucesso, que é esse evento diferente, né? Um evento muito arrojado e diferente para o mercado do PO. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a agrofeira, como que ela se concebeu e o trabalho da Karina Costa e da equipe toda lá junto com o evento e a importância disso no contexto da pecuária de corte alagoana. São namoros antigos que começaram também a se concretizar, a sair do papel. Eu acho que existe sempre, né, Joyce? Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece muito. A comunicação no agro, ela ainda enfrenta barreiras. Sim. E para a gente convencer um produtor rural a ter esse investimento na comunicação, né, no digital, a profissionalizar a rede social, não é a grande massa ainda que tem essa visão. Sim. E os que chegam a fazer ainda fazem tudo muito de forma amadora. E quando a gente consegue agregar o digital a esse potencial dos agroeventos, quando você consegue fazer isso dentro de casa, né, e com todos os diferenciais que os meninos do IBC têm, né, o privilégio de ter a Aline Rijo também dentro de casa, né, tudo fica mais fácil, é muito gostoso trabalhar para eles, eles dão uma credibilidade muito grande a todas as estratégias e ações que a gente apresenta, para trabalhar na sorte do brand, para mostrar o poder da genética que eles entregam para o mercado, a tradição que eles têm dentro da genética do PO e com a família. E esse ano em especial está vindo um projeto muito grande aí com eles, que a Fazenda e a família estão fazendo 200 anos, estão celebrando 200, então vai ser um ano inteiro só celebrando aí 200 anos de IBC. Quanta história, né? História. E quanta responsabilidade transmitir, porque esse trabalho que você faz e que você tem um apreço íntimo, né? A minha marca pessoal, JD Gestão do Agronegócio, é a produção da Cacá. E assim, o cuidado que ela teve de entender o que eu queria com a minha marca, o que eu queria transmitir, né? E assim, foram poucas opções para eu definir a que eu escolhi muito rapidamente. O fato dela me conhecer ajudou um pouquinho. Sempre ajuda. Mas esse toque especial que só a mulher tem, né, para visualizar as possibilidades. E essa responsabilidade de 200 anos do IBC, eu não dá nem para imaginar, né, como que vai ser esse ano a feira. Nossa, a gente está muito ansioso. Eu vou soltar spoiler já, pode? Vai. Além do óbvio, né, da Agrofeira ter já essa temática esse ano com os 200 anos, a gente tem uma parceria também muito antiga com um grande profissional alagoano. Eu me refiro sempre a ele como ele é um misto de tudo e de tudo muito perfeito, porque ele é um programador de referência, ele é um publicitário de referência, ele é um artista, que é o Tom Carvalho. E no final do ano passado, a gente começou a desenvolver um projeto de algumas entregas de sites para o IBC, e ele abraçou essa ideia dos 200 anos, fez uma pesquisa muito intensa, muito profunda sobre a história da família. Ele junta a história com o que a gente tem de mais atual na IA, ele está dando vida, ele está dando movimento, o museu do seu Ricardo e da família está ganhando vida, e assim, a gente está preparando um grande momento também para poder entregar isso para a família, entregar isso para o agro, porque é um bom exemplo, não é um case de sucesso, eles são um grande case de sucesso e eles precisam desse prestígio e desse momento. Com certeza. Com muito Eu valor. só quero tirar uma foto com a vaca milionária. É a cabeça de ouro. Estamos na fila. Estamos na fila. Cacá, e dentro de Alagoas, né, a gente conversa sobre várias coisas dentro do agronegócio, o mundo do cavalo, algumas marcas que você confeccionou, mas dentro desse contexto de identidade visual, como comunicar, né? Hoje, o podcast Fala Turma do Agro e o Agrocast da Agrocana
surgiu por um motivo: comunicar ao agro. Não só pregar para convertido, mas conversar também com aquelas pessoas que não têm tanto entendimento, né? E trazer um pouco para o nosso mundo. O que é que você hoje vê sobre essa comunicação que a gente está tentando fazer, né? Mas que tem muito a se caminhar? É muito nobre, é muito nobre, assim, eu acho muito corajoso também da parte de Joyce encarar o projeto, né, levar nos braços e no colo, literalmente, né, porque a É, gente sabe que não é fácil conquistar incentivo, não é fácil a gente receber os parabéns, mas é muito fácil quando a gente está por cima, ter muita carona, né, querendo é, tá nas costas da gente, né, se apoiando nos nossos ombros. Mas a comunicação para o agro em específico, eu vejo que ela hoje em dia ela está passando por uma transição, junto com a sucessão familiar, né, que está sendo tão falada nesses últimos anos. A gente sai de uma geração mais antiga, que sempre dominou muito forte o agro e que liderou, né, não é à toa que o agro é a potência que ele é, para a geração mais nova assumir. Junto com isso, o poder da comunicação atrelado, a facilidade do entendimento e dos acessos a tudo isso. Então, até alguns anos atrás era difícil até a gente ter um contato pelo WhatsApp com toda a equipe do campo. sim, Né? E hoje em dia, a grande maioria das fazendas, graças a Deus, já tem acesso à internet, já está todo mundo com o celular na mão, com rede social disponível, e a internet como um todo, o YouTube, que né, é uma televisão selecionada, é. né, como a gente encontra muita bobagem, encontra, mas a gente também encontra coisas muito boas, como esse momento que a gente está tendo, todos os convidados que você já trouxe para cá também. Eu acredito que não tem volta, né? Não tem ré, pelo Não. contrário. E o quanto que essa comunicação vem melhorando, tem muita coisa equivocada, né? Porque são coisas boas, o crescimento digital no campo, mas também toda hora nós temos que se defender. Aqui hoje a gente está conversando sobre um trabalho antes da defesa, né? Antes de se defender contra qualquer ataque, que é a parte mais prazerosa, né? Falar do que é bom, do que a gente faz. Então, o trabalho da Cacai, sem eu fico puxando o saco dela, mas é assim mesmo, né? Eu vou fazer o quê? Mas é uma. Eu me senti à vontade para fazer o mesmo, viu, Joyce? Tá bom. Bora misturar os assuntos aqui com a amizade. Tá? É, Vai ficar mais natural, menos nervoso. mas eu fico sempre pensando, né? Eu trabalhei aquele tempo fora e foi justamente o mesmo período, né? Que Cacá montou a empresa e começou, eu fui embora, mas eu sempre acompanhei à distância. Um evento muito bom que eu espero que um dia volte e que teve uma repercussão muito positiva sobre o que é o trabalho de marketing, agromarketing, foi o trabalho com a carne. O evento, que eu sempre digo a ela tem que fazer de novo. O famoso Steak Festival. Isso! A gente roda e a lembrança, que bom, né? Que a lembrança Mas ficou. a minha lembrança é muito positiva, que eu estava longe, mas estava assistindo pessoas da terra falando sobre como produz e como consome carne. E a qualidade da E a carne é muito boa, qualidade né? da nossa Qualidade carne. da carne é muito Que o chamariz daquele evento foi para mostrar os produtos que nós produzimos. Porque a visão externa de fora é que o Nordeste só tem gado magro morrendo de fome. E aquele evento comunicou para o Brasil que o Nordeste não é isso. E foi uma virada de chave para a população, né? O Steak Festival ele foi o primeiro festival de carne, inclusive, eu acredito que a gente fez, né, em Sim. Alagoas. Hoje em dia a gente já tem vários outros acontecendo, não no mesmo formato, mas ele foi muito ousado, né? Juntou dois grandes sonhadores, o Felipe, que é sonhador ao extremo, eu que tenho um processo criativo, acho que um pouco sem limite, Avançado também. a gente idealiza, deseja tudo de bom para todo mundo que é envolvido no processo e gerou realmente aquele grande evento, né? Então foi um festival de carnes nobres, né? Trazendo 25 chefes, assadores do Brasil todo
cada um em uma estação, cada um com um corte em um assado específico. E foi uma festa linda, foi uma festa linda. Foram mais de 12 horas de festa, com muita música, muita bebida e muita carne alagoana. É, Boa. isso é um evento que foi, né? Um evento que trouxe para Alagoas uma realidade que eu só vi no Mato Grosso. Esse tipo de evento eu participei em 2 lugares, em A São própria Paulo e em Mato VPJ, Grosso. né? A própria VPJ que chegou para ela o nosso evento, e ela entrou em contato com a gente, quis estar junto e depois disso planejou também outras oportunidades de outras ações, né? Com a carne também. Mas a presença da Boi de Engenho foi fundamental, né? É incrível, assim, eu tiro o chapéu para os meninos, porque por ser uma das, né? Mas a minha queridinha marca alagoana, né? Com tantas conquistas que eles vêm tendo, também apostou não só no steak, né? Que tinha um foco total na carne, mas em outros projetos, como o engorde, outras ações da expedição. Eles estão sempre juntos também com o Marcelo. E eu acho que é isso que precisa, né? A população vem conhecendo através da Boi de Engenho essa qualidade, né? Agora está acessível para todo mundo. E estão inovando já com cortes nobres, né? Eu fico lembrando do lançamento dos meninos lá no leilão do Seu Ronaldo. Trouxeram bolinha, né? Desmembraram um boi inteiro ao vivo lá para todo mundo. É, eu amo isso. Eu acho que essas ações atrevidas, essas ações que ninguém faz, marca, né? E não marca só para gente que fica nos bastidores. Eu acho que marca para quem vive, quem presencia. É verdade. Eu já estou vendo que a Cacá tem que fazer um evento desse no sertão. Porque agora eu sou delmirense, temos o seu Luiz tem um touro em Central, que é em sociedade com a VPJ, né? Temos algumas doadoras e vai ser feito um trabalho de melhoramento genético para a raça Angus e Brangus no Alto Sertão. Aí você para pensar assim, pô, mas no sertão, que coisa esquisita, né? Um gado, mas é impressionante como a raça está se adaptando àquela condição que, por ser quente, eu não tenho tanto problema com verminose, com carrapato. E as danadas das pretinhas são tudo lisa. Então, eu vejo muita oportunidade, independente da raça, independente de qualquer coisa. O próprio Nelore de qualidade também tem qualidade na carne, mas o quanto que a comunicação para o ainda tem espaço, mas o quanto que a gente, por pouco que comunica, mas já explica o tanto que a gente faz. E são esses eventos que consolida a cadeia. E aí, Cacá, trazendo de novo essa história aí dos seus clientes, né? Eu tenho também um carinho imenso que o Zé já está me devendo essa conversa, já tem tempo. Cobrei a ele, viu? Cobrei a ele e agora a gente vai cobrar de perto, porque não dá para não ter o Zé. O Zé é um dos sócios, né? E fundadores e proprietário da Terra Agropecuária, Terra Agronegócio, né? E a Terra tem um negócio bem embrionário, tanto com a Cacá, quanto como empresa dentro de Alagoas, que começou da família, foi vendida para um grupo estrangeiro, hoje volta com a gestão do Zé. E o que você fez nesse meio mundo de coisa que aconteceu dentro da empresa, visto que a comunicação ela não podia mudar, independente do quadro de pessoas que estavam tocando o negócio e as nuances das mudanças que aconteceram, né? E o quanto que o Zé impacta nessa comunicação. 100%. Você estava formulando a pergunta e eu, meu Deus, o que é que eu falo que eu não comprometo? Não tem como. Não tem porque como, o Zé comunica sozinho. Ele é a alma da comunicação, ele é a alma da cultura da empresa. Ele já vinha com a mão pra cima, aí eu... Que impressão é essa, menino? É de arrepiar a emoção dele. É de arrepiar. Não tem como. É muito gostoso trabalhar para eles. Olha, a gente está junto, acho que há quase 17 anos já.
Na fase da fusão foi difícil, né, porque tudo estava tendo que se reajustar. Sim. Eram culturas diferentes, formas de entrega diferente, mas houve uma quebra, Uhum. porque o Zé foi tirado da liderança que ele sempre teve, dentro desses cenários de ajuste, e acho que todo mundo sentiu, o mercado inteiro É. sentiu, né? E a volta dele representa exatamente tudo que a gente está vendo aqui, inclusive aqui no Selva, né? O clima da equipe, o barulho que foi feito para a chegada da equipe aqui no primeiro dia foi incrível. Vocês vão ver na rede social, se já não estiver rodando. Fez uma carreata de mais de 20 carros da terra chegando aqui, num buzinaço. Lotou o estacionamento lá atrás, um paranauê dentro do estádio, foi lindo. Mas isso é o Zé, isso é a pressão da terra, essa familiaridade que existe ali dentro, esse clima Eu é muito disse a ele, gostoso. isso é o que foi aquele negócio que vocês estavam batendo numa mesa. Ele inventa toda vez uma situação, mas a comunicação disso, que é a alma da marca, né? A alma da marca, foram várias nuances. Eu acho que o Zé vai contar melhor essa história, por isso que ele está me devendo essa conversa, mas o momento que ele era operacional, para o que ele foi para a gestão, né, para o conselho, isso tudo, a comunicação tentou fazer um mais ou menos para ninguém sentir, mas é perceptível quando Perceptível. ele A se afastou. comunicação também é espírito, né? A comunicação também, ela tem que traduzir aquilo que está sendo vivido e passado. E isso calhou também com a saída do seu Luiz, né? Ele é conselheiro de todo o grupo hoje em dia, mas ele brilha tanto quanto o Zé, Sim. né? Só não tem a mesma personalidade de ter expressividade do É que o Zé, Zé já né? exagerou, né? É, Os filhos não melhoram. exato, exato. E o seu Luiz Carlos é outro ser humano incrível, assim. Dentro da empresa a gente vive falando, eles são duas famílias que eu nunca vi ter uma liga tão forte, né? Tão perfeita. Eu diria que foi uma das sociedades mais raras e mais assertivas que eu já vi na vida. Dificilmente, quando a gente fala de sucessão, né, de legado, E de de respeito, cultura, né? De exatamente. respeito. Existe um respeito mútuo muito grande ali dentro. E é fruto deles dois, é fruto dessa liderança. Isso. E essa cultura acaba transmitindo para as pessoas que trabalham no Trabalharam. projeto, né? É porque vive isso, né? Vive Perfeito. isso e eles são exemplo realmente onde chegam. Com certeza. Eu só estou falando dos clientes, tá? Vou falar de outro. Cacá, voltando agora para a família do Vitor, né? Que também é um pessoal que você já faz um trabalho há muito tempo. E eu admiro demais o trabalho, né? Da Investinol, do seu Ronaldo, com os Nelore Agora Shape. sei, Alagoas. Isso. Então, assim, e são marcas consolidadas em Alagoas, né? Que tem um trabalho muito dedicado da equipe da Cacá. E sobre o Investinor já existia quando vocês assumiram ou você assumiu e criou a marca? Como que foi essa relação da Já existia, mas havia uma dor de ter um brand mais profissionalizado, né? Para o tamanho e expressividade também que existe dentro da Investinor. Então, a gente fez também o brand deles lá atrás, a marca atual deles também foi nossa. O seu Ronaldo, ele também é um ser humano incrível, eu tenho um carinho gigante por ele. Tiago também, que até ontem fazia parte também desse grupo da sociedade, porque eu encaro o SEIB, Joyce, como desbravadores, né? Eles carregam essa forma de criar com uma base muito educativa, né? Tem Sim, o Nelore, ele não tinha essa força nessa pegada SEIB e eles carregam aquilo ali na raça, é. na raça, né? E hoje o SEIB ganhou o Brasil todo, né? E eles são referência também no que faz por aqui. E no que a gente pode, a gente faz. Faz porque, olha, os leilões deles mistura até um pouco o pessoal com o profissional, porque quando eu entrei no agro, eu tinha um sonho de Sim. trabalhar com o agromarketing, né, nos leilões.
Então, eu, para tentar ganhar espaço, eu fiz muito projeto gratuito. Eu entreguei projeto para fazer leilão do Caleb com quarta de milha. Eu tinha projeto pronto para o Nelore, mas eu não tinha oportunidade, nenhuma abertura grande com nenhum pecuarista para isso. Marcelo me ajudou muito também com isso na época. E a primeira oportunidade veio lá, veio no Nelore Shape. Veio na Fazenda de São Ronaldo, a gente fez, acho que lá, a partir da terceira edição. E foi um leilão que também deu muito o que falar, porque o marketing ele entra exatamente com esse desafio. Né? E quando a gente tem a oportunidade de ser ouvida e acatada, né? Existe um budget para dar um suporte por trás de tudo isso, é excelente. Eles são um grupo maravilhoso, todos três. É muito bom, é muito gostoso quando a gente chega para apresentar um projeto e eles dizem pode ir em frente, pode seguir, é isso aí que a gente quer. Porque internamente a gente fica com um único desafio, viabilizar tudo. Porque a gente nunca quer ser um custo, a gente nunca quer assustar ninguém. Eu acho que o agromarketing, de uma forma geral, para todo mundo que é da área, tem esse desafio de estar dando passos de formiguinha, né, em um processo educativo para todo mundo, independente do que faça dentro do agromarketing. Se só trabalha com digital, se trabalha com eventos, se trabalha no offline. E com o leilão deles foi assim. Então, eu estava com sangue nos olhos para entregar a nossa primeira edição com eles. Foi uma edição de muita aventura, né? A gente, 2 horas da manhã, não recomendo, não, inclusive, tapem os ouvidos para esse exemplo que eu fiz, né? Inclusive com a minha equipe, sempre foi uma equipe muito predominada por mulheres. A gente saiu de lá deixando tudo pronto de madrugada para ir para o hotel. E o carro cepou. Já lhe contei essa história, já? Não. O carro cepou na estrada lá do seu Ronaldo, ficou as 4 rodas no ar. Meu Lá, Deus! as aventuras do agro. Que vira história para eu contar para minha princesinha daqui a pouco. Minha filha, nunca faça isso. Não faça, não recomendo a ninguém. Carro com 5 mulheres, cepadas, 4 rodas no ar, no meio do canavial, a cana que dava 2 vezes o nosso tamanho. E foi uma loucura. Como a gente saiu de lá, foi graças a um banner que a gente tinha do Luquinhas, da Nordeste em Vida. Colocou no pneu junto com barro, que a gente tirava os torrões de barro para ir calçando a roda. Caranguejeira, bicho que eu nunca vi na vida saindo de dentro da... Era uma loucura. Mas deu tudo certo. O evento foi um sucesso, foi um recorde também de faturamento. Deu tudo certo. É muita história para contar, viu? Tá vendo, gente? Não é fácil. A gente tá aqui bonita, maquiada, né? Cabelo arrumado. Mas ninguém passar um dia de serviço não é para todo mundo, não. Não, é porque eu vejo muito isso também, Joyce. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu costumo falar que é uma pena o agro trabalhar tanto em silêncio, né? O agro, ele tem que ser mais barulhento. E a mulher, então, meu Deus do céu, a mulher, a força da mulher no agro, ser silenciosa, me incomoda demais. Eu me esforço muito para tentar me comunicar sobre isso. Infelizmente, a imagem que eu transmito é que minha vida é fácil. Porque quando o bicho tá pegando, não dá tempo de fazer selfie, né? Mas... E primeiro o instinto da sobrevivência, né? Exatamente. Mas eu ando com as estagiárias, minha equipe também é toda feminina. Não à toa e nem por acaso, né? Porque somos mulheres e damos oportunidades para mulheres. Aí eu tenho umas duas que sempre, no pior momento, tá com a câmera a postas. Só que assim, gente, não tem como a gente compartilhar esses perrengues. Mas é muita dedicação e não tapem os ouvidos para 2 horas da manhã, 10 horas da manhã, porque muitas vezes eu acordo 3 da manhã para arrumar, sair e chegar, e no deslocamento dá tempo de chegar sempre, né? Então, é uma vida complexa, para a mulher é muito difícil, né? Mas eu acredito que tudo tem um equilíbrio. Obviamente que eu não rodo feito um cara, né? Mas eu comecei a perguntar aí uns km e eu estou perto. Mas eu não tenho um filho ainda, né? Creio que isso mude, mas não mude tanto, porque a essência nossa é estar lá no pega, que nem diz o outro. É que o desafio muda. Quando a gente não é mãe, a gente tem um limiar para o risco muito maior. Sim. Quando a maternidade vem, pelo menos para mim, né, pela experiência própria, a gente dá uma ré nesse risco.
Então, meu limiar de risco era sempre ponderar as minhas meninas. Esse próprio dia do incidente do leilão. O instinto de sobrevivência era tão grande, e um medo tão grande por elas, né? E a minha responsabilidade com elas, que fez de alguma forma a gente sair desse imprensado. Mas não aconselho, não recomendo. Sejam mais ponderadas. Não, mas isso é inevitável, é um imprevisto, né? E as minhas meninas têm hora que me chamam de mãe, porque é um cuidado tão grande que ninguém teve esse cuidado com a gente, né? Mas, infelizmente ou felizmente, a gente acaba proporcionando mais conforto, mais oportunidade, porque se a gente conseguiu o que conseguiu sem tanto apoio, imagine se a gente tivesse. Se apoiar. E assim, dentro do agro, você comentou uma coisa muito importante sobre um movimento, um trabalho silencioso. E o Marcelo, né, uma vez falou isso e outra vez você comentou, e é uma frase que se repete e eu acabei trazendo para a minha vida, que é a galinha e a pata. As duas têm o mesmo tipo de ovo. Não muda nada o ovo de uma ave para outra. Mas qual é o ovo que vende mais? O da galinha. Porque ela grita. Então, desde muito nova no segmento, né? Não sou filha de pecuarista, não tenho, sou filha de ninguém, né? Como diz a história, não tenho sobrenome pesado, nem uma conta corrente sobrada, não sou herdeira. Mais do que nunca a obrigação de se comunicar melhor, né? E até para que o trabalho da empresa Carina Costa viesse a ser conhecido, teve que ter uma comunicação específica, né? E, mais uma vez, não trazendo isso para um patamar de discussão de gênero, mas uma mulher fazendo um trabalho com um público masculino, e isso tem todos os desafios, né? E muitos desafios. A Cacá também foi coautora de um livro, ela tem um capítulo nesse livro falando só desses BO aí. São polêmicos. São polêmicos, mas vale a pena ler, vale a pena acompanhar, porque nem tudo são flores, né, Cacá? E não somente no agro, mas no pet, em qualquer segmento, o desafio acaba sendo imenso. Em qualquer nicho, né? Porque quando a gente não é herdeiro, nada cai do céu. Exato. Quando você tem objetivos na vida, né? Quando você sabe onde você quer chegar, tem que lutar. Não tem outro caminho. Nós estamos aqui por quê? Por que a gente está hoje aqui no Cealba? Sim. Temos entregas para fazer, temos projetos para poder concluir resultado para dar daqui a pouco, pelo cliente, pelo agro, pela representação da mulher trabalhando no agro, né? A força feminina. É gostoso. Eu andei aqui e aqui no Cealba foi a primeira vez que eu fui abordada várias vezes com as pessoas pedindo para me conhecer e falando da marca. Sim. Né? Quem é a Carina? Porque as meninas são todas Carina Costa, né? Todo mundo pergunta se elas são a Carina. E nem sempre a Carina tá junto. Muitas vezes a gente tá dividida, tá cada uma dando conta de uma coisa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu tenho uma dificuldade muito grande e acredito que muita gente também vai se identificar com isso. Não é todo mundo que tem a personalidade e a facilidade, por exemplo, que você tem de comunicar. Você conduz muito fácil, muito gostoso aqui esse diálogo, esse bate-papo. Eu sou muito seca, né? Tanto que as pessoas se referenciam a mim como antipática, como... Mas não é, vamos parar na gente. antipática, vamos parar na antipática. É isso, é que a gente Não precisa ter a oportunidade de falar, né? Pelo menos. Mas eu sei que é uma fama antiga, né? Dentre esses e outros adjetivos. Mas no que a gente pode facilitar, né? No que a gente pode fortalecer. Eu aqui agora não estou só, não só estamos eu e Joyce. A gente tem uma equipe aqui atrás da câmera, eu estou com a minha florzinha aqui também, fazendo esse registro, mas não é natural meu pegar a câmera, gravar, mostrar a minha rotina. Eu preciso que elas fiquem me cutucando para isso, porque eu priorizo várias outras coisas no dia. Daí isso me tira da zona de conforto. A gente já está aqui há alguns minutos, por exemplo, conversando, eu não parei de suar. Vocês estão vendo esse meu movimento aqui? Eu não paro de suar. Isso me tira da minha zona de conforto. Mas a gente tem que se desafiar. Né? É sobre isso. E você,
não só como você fala de mim, mas agora falando sobre você. Precisa comunicar o que você faz. Exato. Né? Não é fácil, não é simples, não é uma coisa que todo mundo faz, porque a gente já namorou várias vezes, dizendo, Cacá, investe em mim, me ajuda. E o que eu pude fazer com ele, eu fiz, mas eu sinto dificuldade em conseguir gerar conteúdo, por exemplo. Isso é muito difícil. Por mais que eu tenha uma frequência de postagem e tudo mais, não posso dizer que eu não faço nada, né? Eu faço o mínimo, higiênico. Mas a Cacá já tentou me ajudar de todo jeito. Eu tenho planilha, programação, não sei o quê. E quem disse que eu tenho disciplina para seguir a programação e ter tempo de chegar? Porque eu chego em casa, ou eu chego na fazenda, ou no hotel, eu vou fazer o relatório ou eu vou dormir. Então, assim, é uma rotina cansativa para que eu consiga manter a frequência. E eu não ganho dinheiro assim. Infelizmente, a minha vida de blogueira é limitada. Eu só faço isso de vez em quando. E orgânica. E orgânica. Então, Vida assim, real. é vida real 100%. E às vezes, assim, tem semanas que eu me sinto na obrigação de eu tenho que postar, porque tem 3 dias que eu não posto nada. Porque a correria é tão grande. Eu trabalho muito com gestão, então é esse negócio, né? Número, relatório, orçamento, reunião, 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 reunião. E é chato fazer isso. Eu sei que o meu serviço é o pior que tem. Ninguém gosta de fazer. Imagina eu ficar filmando isso o tempo todo. Mas tem gente que gosta, né? Só que eu só posto o lúdico, a vaca, o boi, não sei o quê. Mas é a forma que eu achei que os seguidores é confortável. a cereja do bolo. Os seguidores, ele quer a cereja do bolo. Eles querem a fórmula de Harvard pronta ali na frente. Exatamente. Mas não tem como, né? Como é que eu vou andar com a bala de prata? Vou levantar o celular na hora de um. E pior que a minha cabeça funciona assim. Ei, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá uma foto, eu posso até filmar. Mas quem disse que eu junto e faço um negócio? E posta bem. Não, e eu postei esses dias, eu fiquei revoltada. Eu bati 19.000 curtidas nesse vídeo. 300.000 visualizações. Meu perfil teve um crescimento. Eu bati os 7.000 seguidores. Para mim era uma coisa impossível. Por causa de vídeo da vaca de leite do Gabiru Pro Max. Aí eu gasto tempo fazendo um vídeo técnico, falando tecnicamente, produzindo um conteúdo, entregando valor que E a vaca roubou a cena. 50 Viralizou. curtidas. Foi, eu viralizei um Gabiru. Tem condições isso, Cacá. A rede social é isso. É um jogo de xadrez todo dia, toda hora. Os algoritmos, eles estão trabalhando insanamente, né? Todo dia, toda hora. Quando a gente acha que já dominou um, já tem um novo muito mais forte. Não, e eu fico assim, eu já desisti de querer acompanhar. Já desisti, porque eu não consigo entender mais. Tem dia que eu não posto nada. Uma foto, vira um trem. Mas eu não entendo. Então, assim, eu faço o que dá dentro da minha condição do dia. Tento não manter uma frequência de muitas coisas assim específicas para também não gerar aquela expectativa. O podcast foi uma coisa que foi boa para mim como pessoa, né, como carreira. Eu consigo comunicar melhor fazendo isso. Mas é complexo, eu super entendo você. Não consegui, mesmo como diz, santo de casa não faz milagre, né? Mas você está focada nos projetos que você toca. Então, isso daí já. O que as pessoas podem acompanhar da Cacá é nos projetos que ela tem, né? É aqui, é ao vivo, é me encontrando aqui. E ela é simpática, gente. Eu sou. Só que é o jeitinho dela. Bem carismático, bem individual, uma princesa. Menos, amiga, não? Uma princesinha. Quase. Mas
a gente não consegue, né? Assim, para as pessoas eu sou muito extrovertida, mas eu sou bem mais chata do que extrovertida. Então, por quê? De verdade, ninguém é na rede social. É que eu acho que a gente tem que parar de ter é muito mimimi, né? A É, realidade é essa, é muito mimimi. Mas eu acho que quando a gente se respeita, né, e com a sobrecarga que a gente tem, a briga que a gente tem hoje em dia contra o tempo, né, para poder dar conta de tudo, a gente tem que fazer o que gosta mesmo, que faz o coração bater, dar oportunidade para todo mundo, pegar na mão, né? Recentemente eu até falei, depois fiquei bem pensativa, por que que eu não falei isso antes, pessoalmente mesmo para minhas meninas, e deixei para falar em um momento como esse podcast. Porque todos os dias faz parte da minha oração, além de todos os agradecimentos que eu tenho que fazer, pedir para ser ferramenta mesmo para o crescimento delas, né? E não é hipocrisia quando eu falo que eu quero ver, eu quero celebrar toda a pequena e grande conquista que todas elas têm, para a gente estar junta. sim, Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por acreditarem no agromarketing, por acreditarem na nossa marca e nos nossos projetos, em toda sim. essa dedicação. Não é para qualquer um, né? Não. Tá aqui onde a gente tá, né? Pegar na corda do caranguejo, um calor desse que tá aqui, né? A gente trabalha, começar tão cedo, terminar tão tarde, então eu não preciso só e não quero só agradecer, né? E isso não vale só para as minhas, eu acho que isso vale para todo mundo mesmo, todos os Sim. profissionais, para você, com o que você está fazendo, né? Eu acho que a Joyce está sendo até bem humilde, né, de falar da forma como as pessoas enxergam ela, porque eu lembro muito da primeira imagem que eu tive sua lá também na pecuária, que eu falei, que mulherão, que mulher da porra. E depois a gente se encontrou no show, nesse mesmo evento, e a minha impressão não mudou até hoje, né? Tava você e a Rafinha, e eu vendo o quanto que a Rafinha era uma pipoquinha, extrovertida, É. né? Brincando, mexendo com todo mundo, e a minha referência com você era de que mulherão. E hoje ela é que mulherão profissional, que mulherão como amiga, que mulherão como comunicadora. Ah, Obrigada, viu? obrigada. Ela quer me fazer chorar, olha. Minha A gente fez um gente. pacto antes da câmera ligar, que a gente agora vai fazer uma sociedade para comprar uma lancha. Por favor, Isso. Gil, colabora, Me contrata a gente, ajuda. né? Eu quero uma sócia. É, Eu já tenho uma sócia do jet ski. Tem agora uma chegou a outra da sócia lancha. da lancha. É só sociedade com jeito aí. Dinheiro. Chega, meu Deus. Contrata a gente, É, pessoal. contratar gente que dá certo. Vai dar certo esse A investimento. gente fala quando conseguir concretizar. Vamos postar sobre isso. E, Cacá, já até me emocionei. Vamos caminhar para o final, senão daqui a pouco nós chora. Fora Porque porque eu é sou bem muita manteiga derretida. história, gente. Esse podcast tem um problema, que quando eu trago um amigo, rende muito mais do que Deveria, né? deveria. É gostoso que vira bate-papo, só assim pra eu me soltar. Foi É. ótimo. Mas é um trabalho para que você consiga escutar a conversa no deslocamento. Entre um deslocamento e outro, Entre uma fazenda e outra. a gente consegue escutar uma história diferente. Tá indo para casa ali do podcast, tá indo pra fazenda ali do podcast. Isso. Caminhando para o final, Cacau, o que você tem de perspectiva para o futuro? O que é que você espera para o Cealba, que você já está na região, né? Nesse contexto pujante do agronegócio? E a sua visão de marketing sobre o que está acontecendo no momento, né? Mesmo com o mercado congelado, frio, muito especulativo, mas ainda temos essa feira acontecendo e o seu olhar de negócio e de marketing, o que é que você está vendo para o futuro desse movimento todo? Joyce, obrigada até por me dar a oportunidade de falar do nosso ponto de vista, né, em relação a tudo isso. A Selva é um evento que não tenho dúvidas que veio para ficar. Né? Ele é muito grande, a gente acompanha cada edição, o quanto que os próprios estandes e as empresas que estão aqui se transformam, o quanto estão preocupados em investir, em receber bem os produtores e entregar tecnologia, né, que cada vez facilita muito mais o resultado e a gestão no campo. E ontem a gente teve algumas reuniões, foi um dia bem intenso de reunião em Lagarto e Itabaiana, Uhum. com pessoas muito influentes, né? Alguns políticos, algumas lideranças de instituições
que movimentam e têm esse poder de movimentar, Sim. graças a Deus, fortemente o agro. E lá eu pontuei para eles exatamente isso, porque aqui a gente está também pré-lançando a Expo Ringo de 2026, Sim. né, que é outro grande evento do agro. E a minha fala lá com eles pontua bem com a sua pergunta de agora. O agro, apesar dele ser gigante, né, apesar de todo esse potencial, a gente tem que ir com um ponto forte, incrível, que é a união. Eu vejo Sim. o agro muito unido, eu vejo o agro. Não existe uma rivalidade muito forte. Você deu um exemplo. A gente está na Agroctana conversando sobre a terra. A gente está na É, terra recebendo todos os irmãos, né? Que eles falam de todas as outras lojas. E a gente, é muito difícil a gente ver isso em outro lugares. E o agro é isso. Não é só que a CEALB é muito forte com a agricultura, com o grão e com o milho. E a gente tem um evento aqui vizinho, irmão, que quer entregar e planeja entregar todos os outros potenciais do agro com a pecuária, né, todos os outros nichos, com todas as outras espécies, com todas as outras lojas agropecuárias, com tecnologia, com inovação, com startup, com conteúdo técnico. Então, o agro é tudo isso. Né? sim. E é muita coisa para ser feita o tempo todo, é muita oportunidade o tempo todo. Sim. E acho que esse é o grande diferencial. Então, o que eu enxergo é todas essas outras ainda oportunidades que existem, né, para todo esse fortalecimento, porque eu acho que todo mundo que está aqui, que movimenta o agro, está de parabéns, né? Estão buscando melhorias para suas propriedades, para sua produção, e os profissionais que estão aqui da mesma forma, desfrutando de palestras, curtindo muito na network, não tem um stand vazio, É verdade. independente do que o stand esteja entregando aqui, né, do maquinário até uma prestação de serviço, todo o stand está lotado de gente. E parabéns à organização da CEALBA por toda essa entrega, né? Parabéns a você por estar com mais essa inovação e atrevimento por aqui. Achei incrível quando a gente se encontrou ali fora e você falou, vamos, bora. É, porque também se não for assim, gente, ela não tem agenda. Porque, Não, olha, Deus eu já tô no seu pé tem tempo. Mas Deus providenciou a oportunidade e foi para melhor ter do sido que eu logo aqui. pensei. Exato. E vale para mim também, foi melhor do que eu pensei. Me fiquei até, acho que mais à vontade aqui do que no estúdio. E é isso, assim, eu acho que é isso que faz arrepiar, né? É toda essa entrega e toda essa movimentação que a gente vê aqui. E no final daqui do evento, a mídia divulgando aí o quanto que isso movimentou, o impacto que tem no PIB e por que o agro sustenta o nosso país, né? E que bom que a gente, de certa forma, mesmo formiguinha, faz parte de tudo isso. Mas eu quero que agora que você fale da Expo Rio, porque é um grande evento. Eu nunca fui na Expo Rio, né? Até agora. Até agora, mas eu já ouvi falar porque ela é feita num local emblemático, né? O maior parque vaquejada, coberto A e tal. Disneylândia da A Vaquejada. Disneylândia da vaquejada. Como que eu nunca fui nesse evento? Tenho fé em Deus. Vai ser qual é a data? Como é que você está planejando o escopo do trabalho dentro do projeto? Que dia que você começa? Que não é no dia da feira. Já começamos, né? A gente já começou ano passado. A gente redesenhou muita coisa para o evento. A gente está com um foco muito grande em escalar, porque ele é realmente toda essa potência, né? O que o seu Geraldo Magela fez no Complexo FJ. Eu, particularmente, eu não conheci nenhuma propriedade ainda como o Complexo FJ dá. O mundo do cavalo respira muito forte lá dentro. É incrível, é incrível. É impossível você não se apaixonar pelo Complexo FJ. Fica aqui meu convite também para todo mundo que está aí assistindo e tiver a oportunidade de conhecer. E eles são pessoas incríveis. O Geraldo Magelo, o Tiago e toda a equipe. Então, a Expo Rio surgiu de um desejo deles de fazer algo mais pelo agro, né, com todo o diferencial realmente que a propriedade já entrega, é uma infraestrutura de primeiro mundo. Sim. E quem bota os pés ali dentro não tem como dar um depoimento diferente disso. Né? Então, fica um misto de gratidão pela oportunidade, né, que eles estão dando para a gente, da gente estar abraçando a Expo Rio junto com eles nessa próxima edição. Enquanto estratégia de evento, a gente está muito focado em fazer escala para que mais pessoas conheçam o evento, que o evento gere resultado, obviamente, porque estão acreditando como expositores ou patrocinadores.
e a tecnologia, né? Isso faz parte, inclusive, dessa reunião que eu acabei de comentar de ontem. Uhum. A CEALBA, ela já está muito concretizada e crescendo muito bem no que ela se propõe a Sim, fazer. Estamos em cidades vizinhas e a Expo Rio não tem o menor objetivo de fazer nada parecido com o que a CEALBA já entrega com excelência. sim, Mas como o mundo do agro é muito grande e tem muitas oportunidades, a gente está focado em várias outras coisas, sim, inclusive com a parte dos animais, que sim. já é uma entrega de excelência que está pronta por É, completo, né? Então, as outras áreas do agro que comunica com a pecuária, com o quarto de milha, que também já é uma tradição no evento, tem o julgamento de pista. Esse ano, nessa edição, a gente vai receber uma edição da Espanhol Nordeste, vai ser lá, e sério? os meninos do Nelore, então, ensandecidos. A gente teve ontem com eles lá, para inclusive desenhar o melhor formato para eles de entrega, porque quem sabe não vira também uma tradição. É, Né? Sergipe receber todos os anos a Expo Enel durante a Expo Ringo e lá no Ceará, no Lagar. E uma outra grande inovação, né? A Expo Ringo desse ano ela veio para entrar no calendário oficial de lagarta. exposições. De lagarta, de exposição ela Ah, já sim. era. Existia uma festa antiga e tradicional da cidade que passou alguns anos sem acontecer, e nesse ano, nessa inovação e replanejamento do evento, ele entrou para o calendário oficial da cidade e vai ser umas 2 semanas só de celebração. Então, começa com a vaquejada do Zezé Rocha, junto com as festividades da cidade, e a parte agropecuária lá com os meninos do complexo, com o Tiago, o seu Geraldo, entregando a Expo Rio 2026. Tá vendo, gente, que não tem como. Não tem Tem como não. se organizem para estar na Expo Rio, porque o evento já está lindo, já saiu do E, papel. Cacá, uma coisa boa que você falou que é interessante, que a minha referência de feira agropecuária tem que ter animal, tem que ter ficha de julgamento. Foi aí que eu comecei a entrar no meio, né, do agronegócio. Alagoas, eu já andei muito, mas poucas feiras são iguais, muito poucas mesmo, mas igual a de Maceió não tem. Me desculpe, tem lugar top, mas igual a Maceió não tem. Esse ano passado deu mais leilão do que a Exposebu. Movimento, movimento, movimento que eu nunca vi na minha vida. E, e a Expo Ringo, ela é uma feira que tem animais, né? Que tem o julgamento e o quarto de milha representando isso também, que eu particularmente já vi Manga Larga, Campolina, mas quarto de milha eu nunca vi julgamento, então é uma oportunidade até para conhecer, né, os árbitros, a turma que faz o trabalho pesado, que é a turma da genética, né? A turma que pensa na conformidade, na raça, que eu sou apaixonada por cavalo. Uma pena que eu não trabalho com isso, mas eu uso muito os animais, né, no meu dia a dia. E, e também para aprender a usar, eu fiz curso, fiz um monte de coisa que não tive, né, a montaria como uma referência na minha vida de infância, nem de adolescência. Então, eu tive que aprender isso vivendo, trabalhando e pagando para fazer. Mas vale a oportunidade, que é uma cultura um pouco fraca em Sergipe, da exposição com animais, né? Então, eu acho que é muito importante isso e é uma feira também emblemática por conta do lugar que acontece, né? Exato, ela está pulverizada, né? As agrofeiras com os animais estão muito pulverizadas e termina ficando uma coisa muito regionalizada, É, né? E o evento é muito mais do que isso, né? E o complexo tem exatamente esses pontos fortes, porque é a infraestrutura de primeiro mundo que está lá, pelo bem-estar animal, né? Como tópico sim, número 1 de entrega, pela qualidade dos profissionais que tem lá. Então, para quem já teve a oportunidade de conhecer o complexo, principalmente o Aras, a central que eles têm lá, o laboratório, a equipe de veterinários fixa, uhum, quanto que eles são uma empresa que eu descobri ontem, inclusive, são 16 empresas lá dentro.
tenha noção desse potencial, entendeu? É verdade. E os eventos que acontecem lá dentro é o que vai ser vitrine, né? Sim. Ser vitrine para toda a nossa cadeia, para todos os elos aí, dos profissionais. Bom, gente, quem quer acompanhar a Cacá, Hugo, Karina Costa, está disponível em qual aplicativo, em qual rede social você vai compartilhar aqui com a gente, para a turma seguir. Nosso Instagram, para vocês conhecerem o nosso trabalho, acompanharem as nossas meninas de perto. Karina Costa Marketing, com K. Isso. E segue também Agrocana, Joyce Duarte Agro e Fala Turma do Agro. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até breve, gente. Até logo. Tchau.